Bom dia para todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade que está sendo nos dada para apresentar nosso trabalho. Bem, eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Ceará. Eu comecei a trilhar, né, esse caminho da sustentabilidade em 1997. Em 1997, eu fui aos Estados Unidos trazer uma tecnologia que até então não existia. É a tecnologia da cordoalha engraxada. O que é a cordoalha engraxada? É um cabo de aço, que vocês estão vendo aí essa bobina, certo? Ele tem um revestimento plástico, e entre ele e o revestimento plástico nós temos graxa. Então, esses cabos são inseridos dentro da estrutura de concreto e 4 dias após a sua concretagem, eles são tensionados. A grande vantagem é que eles ficam com o teto liso e passam a vencer grandes vãos. Então, na época, eu fui para os Estados Unidos, lá trabalhei como engenheiro calculista e trabalhei como operário nas obras para poder chegar no Brasil e executar as obras. A primeira obra do Brasil foi no Ceará, na Avenida Santos Dumont, que é a Torre Santos Dumont, na época feita pela Reata. Pra vocês terem ideia, em 98, um ano depois, a revista Empreiteiro, que é a maior revista de circulação da engenharia, ela anunciava que a maior obra de provendida do Brasil era em Brasília, que na época era o Brutri, e estava sendo executado pela empresa cearense. Quer dizer, a partir de um ano depois, eu já estava em Brasília e na época eu não tinha nem a passagem para ir de avião. Então, com isso, nós começamos a fazer outras intervenções, soluções. Eu sou engenheiro civil e a nossa parte é na parte de estrutura de concreto. Então, começamos a criar, tirar a madeira das obras, substituindo os compensados de madeira pelo plástico reciclado. Vocês terem uma ideia, hoje nós conseguimos já retirar 80% do uso de madeira nas obras, substituindo pelo plástico reciclado. Essa é uma placa feita de material reciclado, certo? Que ele substitui o compensado de madeira. Vocês estão vendo aí uma engenheira, ela está assoalhando uma laje. Isso aí não precisa, a madeira, plástico reciclado. E para vocês terem uma ideia, o que 2 carpinteiros produzem durante 11 horas, 2 serventes fazem esse mesmo serviço em 30 minutos. E o grande problema do Brasil hoje é o apagão da mão de obra. Hoje, nós temos 17 patentes solicitadas, temos 3 patentes concedidas e já temos mais 5 projetos dando entrada agora. Ora, tudo isso, certo? 90% dessas ideias está em pleno funcionamento da construção civil. Eu sempre digo que invenção e inovação, a diferença é que só é inovação se tiver nota fiscal. Eu convivo aqui com todos os consultores, certo? A palavra sustentabilidade é muito bonita, mas só usa se tiver algum retorno econômico. Então, tudo isso aí, 90% nós estamos usando plástico reciclado, mas com economia. Vocês terem ideia, em função dessas ideias, hoje nós temos um total de 298 obras no Brasil todo, tendo que nós temos uma presença bastante marcante no Nordeste. Então, um dia eu estava me dirigindo de Recife para Maceió e vi as casas de taipa. E achei que eu poderia fazer ela de plástico. Uma vez que eu já substituía a madeira nas obras. O único problema agora era eu fazer uma adaptação para fazer as paredes. Então, eu criei uns perfis, o piso eu já tinha, que é o mesmo piso que eu usava nas obras. Em vez de eu usar nas lajes, eu usava no terreno, não precisa de alicerce das casas. Aí criei as placas, né? E o seguinte, o lixo no Brasil contém de 5 a 10% de plástico e apenas 15% é reciclado. Então, todo esse lixo, hoje ele podia ser transformado em escolas, em postos de saúde. Atualmente, nós temos em pleno funcionamento aproximadamente 700 unidades. Por exemplo, no interior do Maranhão, as obras da MPX, os alojamentos, os escritórios, a Guarda Municipal de Maracanaú, tem muita coisa funcionando de plástico. Esse aí foi mais ou menos um final de semana como esse,
que era uma quinta-feira, foi feriado, e sexta-feira eu cheguei na empresa, não tinha absolutamente nada para fazer. Então veio a lembrança da casa de taipa. Então passei o sexta, o sábado e o domingo desenvolvendo esse protótipo. Para amenizar, né, nós criamos esses freios amarelos. Então está aí uma casa, os perfis, né, nas verticais, as peças de plástico, e ela não precisa de alicerce. Aí foi, não? Aqui é a nossa terra, né, doutor Fernando? Guaramiranga. Esse aqui já foi a evolução, né, outro protótipo. Esse aqui foi numa feira do Sebrae, lá no centro de eventos. Nós apresentamos, isso ainda tinha muita parte metálica. E quem nos ajudou, na época, a Coelhos fez um projeto de trocar lixo por energia. Então você leva os resíduos sólidos e ele acredita na sua conta de luz. E o grande problema dele era como fazer esse espaço para criar, para pegar esse material. Então eu criei esse container para ela. Se vocês forem na periferia de Fortaleza, vocês vão ver que tem vários containers desses. Aqui nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal do Ceará. Essa casa está sendo toda aprovada lá de acordo com as normas brasileiras. Eu acredito que daqui a 60 dias nós já temos todos esses laudos. Ó, a casa está ali, nós pintamos. Depois que você pinta, em cima do plástico, você não diz mais que é de plástico. Participamos da Casa Cor, né? Na Casa Cor tiramos em primeiro lugar. E o grande problema é o preconceito, né? Quem de vocês moraria numa casa de plástico? Então eu vi, não, vou fazer um hotel, certo? Com o meu sonho de Guaramiranga, vou fazer em Guaramiranga, que o pessoal que for se hospedar, eu acho que já vai ter outro conceito. Então fizemos um hotel de plástico e eu tenho certeza que está aí os quartos, né? Eu tenho certeza que não perde com 5 estrelas, né? Hoje esse hotel é lotado e eu tenho certeza que o pessoal que hoje está no hotel, ele já tem outra ideia do plástico, né? E eu sempre tento melhorar. Então, vê a ideia de fazer o que? Ora, eu vou fazer agora um semi-arco, um arco, né? Aí tem um semicírculo, porque eu evito fazer a coberta, que a coberta é trabalhosa. E a vantagem do arco, né? Porque ele não tem esforço de flexão, e sim só tração e compressão. Se vocês verem, quando não tinha a tecnologia do concreto e do aço, tudo era feito em arco, as igrejas, as pontes, certo? Então eu fiz agora um perfil de alumínio calandrado, e do jeito que vem a parede eu passo pela coberta. Eu quero entregar uma casa, isso aqui, agora no final de junho, já vai estar em funcionamento. E a nossa ideia é entregar uma casa em 6 horas. E você vendo aqui o arco, né? Por exemplo, essa obra aqui da natureza, ela só é possível porque é um arco. Se não fosse, ela estaria no chão. É sempre a gente observando, né? Como rapaz, o menino de 12 anos, né? Sempre tem que ficar observando a natureza, né? Tem um professor nosso que diz que tudo que o homem faz é uma cópia imperfeita da natureza. Ganhamos alguns prêmios nacionais e internacionais, já ganhamos vários prêmios do FINEP. No final do ano passado, nós tiramos o primeiro lugar do Inventor Inovador do Nordeste, o primeiro lugar da Média Empresa Inovadora. Ganhamos já um prêmio no Congresso Internacional de Engenharia, que todo ano é no país, e 2008 foi em Brasília, lá nós ficamos em segundo lugar, e outros prêmios aí. O que fazer com plástico de garrafas, depósitos e outros utensílios? O lixo seria o destino mais pensado. Mas que tal reciclar todo esse material e transformá-lo em uma casa? Isso mesmo, uma casa. É o que está acontecendo em Fortaleza e em cidades do interior do estado. O resultado da nova tendência é uma construção que contribui diretamente com a preservação do meio ambiente. Deve ter alguém querendo só brincar contigo. A auxiliadora separa as garrafas PET na usina de triagem do Janguruçu. Daqui ela tira o sustento da família. Eu pago aluguel de casa, crio uma filha moça de 15 anos e crio um neto. Compro o colégio, material do colégio, minha filha. Sobrevive 70 pessoas, só dessa catação aqui, né? Com esse trabalho aqui, essa reciclagem que temos aqui na Redondeza.
O plástico recolhido do lixo é vendido para indústrias e se transforma em produtos como casas. É isto mesmo. O cenário fala por si só. Não dá para imaginar uma localização mais privilegiada. Mas esse não é o único diferencial da casa erguida na Serra de Guaramiranga. Olhando o requinte da estrutura, é difícil acreditar, mas aqui é tudo feito de plástico. Paredes, piso, foram feitos de material reciclável. Se a beleza chama a atenção, a temperatura também agrada. A sensação dá como se tivesse ar-condicionado ligado. Realmente não existe ar-condicionado, mas o clima é ambiente muito melhor do que a casa convencional. O projeto despertou o interesse de gestores públicos. No município de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, a estrutura de plástico foi usada para abrigar o novo prédio da Guarda Municipal. A ideia era construir salas em caráter provisório, mas o resultado superou as expectativas. A grande vantagem que esse sistema traz é a rapidez da sua montagem. E ele permite, por alguns anos, a instalação nesse local. A ideia também foi adotada neste canteiro de obras do governo do estado, onde é construído o centro de eventos. Atualmente no Ceará existem mais de 100 unidades como esta, feitas de plástico, alugadas. A vantagem é que a estrutura pode ser montada em apenas 24 horas e depois retirada para utilização em outro local, sem qualquer prejuízo. Os testes para a viabilidade da casa de plástico são feitos pela Universidade Federal do Ceará, com financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. A casa tem um apelo ecológico e um custo menor do que uma residência convencional. Ela é feita totalmente de plástico reciclado, de diferentes formas. O dono da invenção é este engenheiro, que estuda até inovações para o projeto. Em vez de ficar esse ar quente circulando internamente nas paredes, ele vai ser expurgado na última placa. E o que é que nós estamos fazendo? É pegar esse ar quente e transformar em energia, ou esquentar a água da casa, ou acender a luz da casa. Embora a casa sendo de lixo, né, ela vai ter a capacidade de gerar energia. Agora, isso aqui é um banheiro que nós fizemos agora para o governador, certo? É um banheiro de 1,83 m por 1,53 m, certo? Esse banheiro foi entregue exatamente em 6 minutos. 6 minutos, ele acendeu a luz, ele abriu a torneira do lavatório, ele deu descarga e abriu o chuveiro. Ó, nós estamos aqui, ali está o cronômetro, ali está 2 minutos e 40, 2 minutos e 47. Ó, faz exatamente 3 minutos. Ó, com 3 minutos e 40 ele já está fazendo, já está na coberta. Essa palestra aqui já daria para ter feito 3 banheiros na nossa. Ó, damos com 5 minutos, ó, com caixa d'água, tudo funcionando. 5 minutos e 49. Pronto. 6 minutos foi entregue o banheiro. Bem, pessoal, isso aí é a evolução, né? Nós temos aqui, quando eu observei a casa de taipa, e achei que seria possível melhorar. A ideia inicial era fazer, fazer a substituição da casa de taipa. Mas hoje, nós estamos fazendo da casa popular ao luxo, certo? E a grande vantagem é que você não precisa da mão de obra especializada. Hoje é um problema que o Brasil está passando, com o apagão da mão de obra especializada. Então aqui nós temos a evolução da casa de taipa para uma casa de plástico. Eu tenho a certeza que é bem melhor. Outro dia eu estava em Recife, conversando lá foi feito um projeto para erradicação das casas de taipa. E eles, com dinheiro no caixa, certo? Eles não conseguiram fazer uma dúzia, porque a logística é complicada. Uma casa dessa você faz em 2 dias, ela estaria totalmente pronta. E complementando aí as ideias, né? Eu sempre digo o seguinte: nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros foram. Essa é uma frase de Grão-Bel. O meu muito obrigado.